Olá! Você está no meu canal do YouTube conversando com Geisa Vale sobre seguros. Antes de irmos para o conteúdo dessa semana, não se esqueça de se inscrever caso você ainda não tenha feito. Se você está gostando dos conteúdos, deixe o seu like. Compartilhe com mais pessoas. Vamos trazer o tema seguros para o conhecimento de todos. Então, meus amigos, hoje eu tenho uma novidade para vocês. Nós vamos fazer o quadro Conversando com Geisa Vale sobre Seguros de uma forma diferente. Hoje eu tenho uma convidada especial. É a Gabriela Riso. Olá, estou muito feliz de estar aqui, de fato, conversando com Geisa sobre seguros. Hoje a gente vai pincelar aí a lei do inquilinato, né? Bater um papo. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. A gente é que agradece, a oportunidade de entender um pouco na realidade a lei do inquilinato, que é a lei que rege os contratos de locação, seja de imóveis residenciais e comerciais, e nada melhor do que para falar dessa lei, do que a gente trazer uma especialista. Então eu vou passar a palavra aqui para a Gabriela, ela vai nos falar de como funciona essa lei, falar um pouquinho do dia a dia de uma imobiliária, a importância, direitos e obrigações das partes e o que ela tem feito para melhorar a performance. Vamos lá? Gabriela, é com você. Então vamos lá. Bom, a gente sabe que a lei do inquilinato é a legislação que vai amarrar, todas as regras ali de um processo de locação de imóveis, de aluguel de imóveis. A imobiliária, ela fica ali como uma ponte, ela fica ali como um elo entre as partes, entre a seguradora, e ela vai garantir, ela vai ser ali uma guardiã de que tanto os direitos vão estar reservados, quanto os deveres vão ser honrados. Lógico que a gente conta aí com uma elaboração de um bom contrato de locação para poder ter tudo isso aí muito bem descrito. E a gente conta com algumas formas de garantia quando a gente aluga um imóvel, Quando um proprietário, um dono de um imóvel deixa o imóvel, que a gente precisa garantir para ele que o repasse vai chegar, na conta dele todo fim de mês. Então, aqui no Brasil, a gente tem duas principais formas, que é o calção e que é o fiador. Nesse ano da pandemia, o grande destaque fica aí pro seguro fiança, a gente está usando bastante. Tá fazendo realmente a diferença. A gente percebe que o calção muitas vezes não é suficiente para cobrir todos os danos e que o fiador tá aí num momento, numa fase de repensar um pé atrás ali ao assumir grandes riscos, nesse período incerto. Então a gente tem apostado muito no seguro locação. Tá, vamos entrar mais um pouquinho. Conta pra gente, Gabriela, um pouquinho, como que é o dia a dia de uma imobiliária. Ou seja, eu sou proprietária do imóvel, eu deixei meu imóvel, escolhi vocês para administrar o meu imóvel. Eu quero que você me conte como vai ser a sua relação com o proprietário e eu também, como inquilina, resolvi locar um imóvel, como é a minha relação com vocês. Certo. Bom, então vamos lá. Você que é proprietário, que tem um imóvel e procura uma imobiliária para poder fazer esse processo de locação. A imobiliária passa a ser, então, responsável, Você, como se fosse uma autorização, eles passam os poderes para a imobiliária, poder anunciar, poder fazer gerenciamento de propostas, poder fazer as negociações, poder ficar de fato ali lado a lado com você, nem à frente, nem atrás, mas lado a lado te ajudando a poder fazer essa administração e essa gestão para que seja uma locação bacana, com um inquilino que consiga honrar com os compromissos dele, financeiros, de zelo e de cuidado. Então, a imobiliária vai estar muito ali sendo os olhos do proprietário. Já com o inquilino também vem até nós, até a imobiliária, procurando um imóvel, que encaixe ali com as necessidades, com as preferências dele. Ele vai passar por uma análise de crédito, adorei esse imóvel, gostei, ótimo, mas então a gente precisa fazer uma análise de crédito, precisa garantir que ele tem renda suficiente para poder honrar com esse proprietário, porque lembrando, a gente já fez o compromisso com o proprietário lá atrás. Então precisa estar muito certo, estar muito seguro de quem é essa pessoa que está entrando e se ela realmente está capaz e apta para poder fechar esse compromisso.
O inquilino, né, quando ele vem, ele tem alguns direitos e alguns deveres na hora de fechar essa locação, né? O principal direito dele é de receber o imóvel com condições de uso. Então, quando ele chegar lá com a malinha pronta, tem que estar tudo funcionando, tem que estar tudo legal, da forma como ele contratou. Ele tem o direito de ser prioridade caso tenha interesse em venda, se o proprietário por algum motivo quiser vender. Então esse inquilino que ele tem o direito de ser a preferência, ser a primeira pessoa ali para poder falar se quer ou não, se não tem interesse de venda. Ele tem o direito também de ser ressarcido caso tenha alguma benfeitoria estrutural ali no imóvel que ele tenha que fazer para garantir a qualidade de vida dele ali, da estrutura do imóvel, ele também tem direito. E os deveres dele, né? Que entra aí em contrapartida? Ele precisa honrar com o valor do aluguel, o valor do financeiro, mais as taxas. Ele precisa zelar do imóvel. E o último dever do inquilino, então, é entregar o imóvel exatamente como ele recebeu. Por isso a gente faz a vistoria de entrada, a vistoria de saída. E esses dois documentos têm que estar exatamente iguais, tem que bater para ele poder tá tudo ok com ele. Então vocês percebam bem o papel da imobiliária nessa intermediação entre o proprietário e entre o inquilino. Né? A Gabriela nos trouxe aqui de uma forma muito tranquila deveres e obrigações de todas as partes, e que a imobiliária está lá, de braço dado com o proprietário e de braço dado com o inquilino, porque ela é corresponsável em todas as situações. E nós sabemos que o contrato de aluguel, ele geralmente é de 1 ano, né? É o prazo, às vezes, mínimo, embora alguns outros processos possam até ser inferior, mas o normal é de 1 ano e pode ir até 5. Gente, é um tempo bom esse casamento, né, Gabriela? Entre você responsável pelo imóvel, pela condição do inquilino e fazendo ali as suas obrigações com o proprietário. Sim. E nesse percurso, entre os deveres de honrar com, né, o compromisso financeiro, de pagar o aluguel todo mês, de zelar pelo patrimônio, que é responsabilidade pela própria lei do inquilinato, é de total responsabilidade do inquilino, a gente sabe que é um prazo longo. E que pode acontecer desse inquilino tá tudo bem, você fez análise de crédito, ele tem condição de pagar o aluguel, mas nesse período aconteceu uma fatalidade, ele pode ter perdido o emprego, pode ter tido um acidente, que ele não tenha condições, né, de continuar obtendo a mesma renda. Então a gente já tem um problema aí que há um desequilíbrio dentro do que foi acordado e dentro da realidade. Como agir nessas situações? Porque isso acaba sendo um risco para a imobiliária. Não, com certeza, com certeza. O nosso co-presidente, o Dalton, lá da Riso, ele sempre fala que uma análise de crédito nunca é boa, ela está boa. A qualquer momento ela pode mudar e uma pessoa que estava super apta, super tranquila ali com o orçamento para poder, as coisas podem mudar e ela pode ficar inadimplente e isso pode ser um risco tanto para a imobiliária quanto para o proprietário, né? A gente tem esse risco financeiro, a gente tem risco da estrutura do imóvel, pode ser um acidente. Fora isso, a gente tem também desgastes do uso natural ali do imóvel, que também é um risco, você também vai ter que, enfim, investir para poder deixar aquilo como foi entregue. Então, o mais comum que a gente mais vê ali nas imobiliárias, as maiores formas de garantia que a gente tem para poder deixar ali o proprietário tranquilo de que ele vai receber é o calção. A gente deixa o valor de 3 aluguéis, conforme a lei do inquilinato, ali reservado, caso aconteça alguma coisa você possa utilizar. A gente tem também o fiador, que é que a gente transfere essa responsabilidade para alguém ali. E essas duas que eram as mais utilizadas, que eram as maiores, né, aqui no Brasil, com a pandemia, sofreram um forte impacto. Tanto o inquilino está achando dificuldade em deixar um dinheiro ali parado ali de calção, quanto os fiadores estão cada vez mais inseguros de estar pegando riscos para si numa situação tão incerta. Então, esse ano de 2020, com a pandemia, enfim, a gente percebe um salto muito grande dos seguros e a gente tem confiado bastante nessa solução, tem sido muito bacana, assim, tem nos
bons resultados, assim, tivemos bons resultados nas locações. E uma coisa que também vale a pena a gente comentar, né, gente? Eu gostei muito da fala aí da Gabriela no que diz respeito, né? O que o Dalton fala, que uma análise de crédito Nunca é boa. e está boa. Isso acontece também quando você oferece uma garantia com o fiador, porque a análise de crédito daquele fiador também pode estar boa naquele momento e não estar nessa mesma situação quando precisar chamá-lo à responsabilidade de arcar com algum prejuízo. Então acaba assim, havendo uma certa ineficiência, né? E a caução, a gente também percebe que quando a gente fala 3 vezes o valor do aluguel, que é o que prevê a lei do inquilinato, será que esse valor é suficiente dependendo do dano, Gabriela? Pode ser e pode não, né? O problema é quando não é, que é a grande maioria dos casos, tem que ser dito. O calção está cada vez mais em desuso. A gente tem ali na lei do inquilinato, ela prevê que são 3 vezes o valor do aluguel, mas o proprietário pode não concordar com essa forma de garantia, porque realmente é um risco ali para ele, a gente nunca sabe se esse valor vai superar ou não essa régua aí de 3 vezes o valor do aluguel. E quando a gente está falando em prejuízos financeiros, a gente fala assim, é só aluguel. Mas, na verdade, não é só aluguel que o inquilino pode deixar de prejuízo para o proprietário, não é verdade? Bom, então tem o prejuízo financeiro ali do valor realmente do aluguel. Fora isso, tem todas as taxas, as contas de consumo. A gente está falando de água, gás, energia, tem o IPTU, tem o condomínio. Então, tudo isso vai somando, né? E que pode ser que realmente os 3 vezes o valor do aluguel não contemple. E aí a gente vai ter que arcar com esse risco. Então, por isso está cada vez mais em desuso. A gente tem optado cada vez mais por seguro, que aí sim a gente entende que está garantido. Olha só que interessante. E aí começa a fazer o sentido, a necessidade dos seguros, né? Quando a gente falou seguros e a lei do inquilinato, a gente começa a entrar nessa situação. Então, pegando o gancho aqui de tudo que a Gabriela nos passou, né, e da grande responsabilidade da imobiliária em proteger o patrimônio do proprietário e fazer com que direitos e deveres de todas as partes sejam cumpridas, existem os riscos, né? Um risco financeiro, e o financeiro soma tudo, né? Se a pessoa não tem condições de arcar com o aluguel, ela não vai ter condições de arcar com as demais taxas, né, que ela tem no dia a dia. Isso aí também ainda entra danos ao imóvel, que, querendo ou não, se o inquilino deixou para trás, a imobiliária tem que se virar e arcar com esse prejuízo para devolver o imóvel na sua integridade ao proprietário. Então, as imobiliárias estão vendo hoje nos seguros uma forma de transferência desses riscos para que haja maior tranquilidade dentro da gestão da carteira. Né? E pegando o gancho, a gente vai falar de 3 modalidades que estão previstas pela lei do inquilinato, inclusive de obrigação do inquilino em contratar, e que resguarda a imobiliária e o proprietário. O primeiro seria, por a perda financeira, a gente está falando aí do garantia aluguel, a modalidade de seguro, onde numa mesma apólice você vai contratar garantias que vão mitigar, ou seja, vai dar cobertura aos danos em função de inadimplemento do aluguel, não pagamento de taxa de condomínio, não pagamento de IPTU, água, luz, né? E demais taxas aí das concessionárias, além de danos ao próprio imóvel. Imagina, se aluga lá e a pessoa resolveu detonar o armário, né? Porque tem gente que, infelizmente, acontece, não zela nem do que é seu e às vezes fala assim, não vou zelar do que é dos outros. Então, esse seguro já prevê tanto danos ao patrimônio, quanto danos às despesas financeiras que o inquilino faz, que o inquilino é responsável. Então, nós temos o seguro fiança-aluguel e também o título de capitalização. O título de capitalização é um pouquinho parecido com calção, só que ele não tem a obrigatoriedade de ser só 3 vezes o valor do aluguel. Você pode escolher 10, 12, uma quantidade que você julgue ser suficiente para fazer frente, né, a esses riscos, a esses prejuízos caso ocorra. Mas da mesma forma que o calção, né, Gabriela, é um valor que a pessoa tem que depositar de uma vez. Tem que deixar ali. E hoje não está fácil para ninguém. Se você já está alugando, geralmente é uma modalidade muito utilizada
para funcionários de empresas que vêm de fora, a empresa, aquilo ali não vai impactar no fluxo de caixa dela, ela deposita porque no final do contrato de locação ela resgata esse valor, né, com correção monetária. Já o seguro, que é a modalidade que está sendo mais utilizada, ele é contratado anualmente. Né? Hoje a gente está usando muito trabalho de taxas mensais, então ele é pago todo mês dentro do valor do aluguel, ou também a pessoa pode parcelar em várias vezes, e ele vence todo ano, mas ele pelo menos não tem que se deixar um valor, esse valor e ali, esse valor ficar parado, né? Exato. Embora você não pegue ele para trás, viu, gente? É igual seguro de carro. Consome, tendo ou não prejuízo, o seguro não estorna valores. Mas ele é uma garantia, né, para a imobiliária, para o proprietário e até para o inquilino. Sim. Porque ele sabe que vai ter um seguro que vai resguardar as obrigações dele. Então, já falamos de duas modalidades referentes às garantias financeiras e danos ao imóvel por uso e conservação, mas tem os danos que podem acontecer ao imóvel que não seja de responsabilidade do inquilino, mas será de responsabilidade dele uma vez que ele está utilizando o imóvel, como, por exemplo, incêndio, vendaval, danos elétricos. O que vai acontecer? Poxa, o inquilino não foi responsável. Mas ele não é responsável pela conservação do imóvel? Se pegar fogo no imóvel, quem vai pagar essa conta? O inquilino, porque é ele que estava tomando conta do imóvel. Então, para isso, as imobiliárias têm se utilizado do seguro residencial ou empresarial, que nada mais é do que o seguro patrimonial, que nós já falamos em outros vídeos, para garantir os imóveis de danos causados por esses eventos que eu acabei de citar. Então, Gabriela, aqui, né, a gente conseguiu caminhar juntas e mostrar as preocupações, né, a importância de ter uma imobiliária séria na gestão de uma carteira e a importância de se ter os meios corretos de proteger, né, o patrimônio do proprietário, os direitos do proprietário com relação aos riscos que existem durante o contrato de locação. Os riscos estão aí, as formas de garantir, né, o cumprimento e, enfim, minimizar esses riscos também. E é muito bom poder contar com essas formas, poder ter fontes tão seguras ali dentro da Riso, poder trazer essa opção segura e muito funcional, muito útil para os nossos clientes. Então é isso, meus amigos. Hoje o nosso bate-papo foi com a Gabriela, que a gente agradece muito. Eu que agradeço. E a gente trouxe um pouquinho para vocês do dia a dia de uma imobiliária. A gente falou sobre a lei do inquilinato e sobre os seguros que podem absorver os riscos, deixando o contrato de locação mais tranquilo para todas as partes. Lembrando que o material mais completo sobre esse assunto está disponível no meu site, Geisa Vale Seguros. É gratuito, podem entrar, baixar da forma que vocês quiserem. E para uma consultoria mais especializada, a gente está ao inteiro dispor, nos contate e nós teremos o maior prazer em atendê-los. Tchau, tchau, obrigada. Obrigada, Geisa. Muito obrigada, Gabriela. Um grande abraço, fiquem com Deus.